Há décadas sigo uma regra de ouro nos investimentos que, modéstia à parte, transformou minha trajetória financeira. A lógica é simples, quase óbvia. Compre quando todos estão apavorados e venda quando todos estão eufóricos. Parece fácil, não é? Mas na prática, poucos têm a coragem de agir assim. E posso garantir, depois de anos observando os mercados, que essa é uma das estratégias mais poderosas para construir riqueza de verdade. Imagine a cena. O mundo parece desabar, as manchetes são um festival de desgraças, e até seu vizinho mais otimista já decretou o fim dos tempos. É justamente nesse momento que surgem as maiores oportunidades. E é sobre isso que quero falar hoje. Afinal, o que fazer quando todos estão vendendo desesperadamente? Vou contar uma história que marcou minha carreira. Não foi em outubro, mas poderia muito bem ter sido. Era um dia comum de 1987, e de repente tudo desabou. O mercado despencou 22% em um único pregão, a maior queda diária da história. As linhas telefônicas não paravam de tocar. Clientes em pânico perguntavam se deveriam liquidar tudo, se era o fim do capitalismo, se valia a pena continuar investindo. Enquanto todos viam o apocalipse financeiro, eu enxergava algo diferente. Um leilão de negócios excepcionais a preços de banana. Não comprei porque tinha uma bola de cristal. Não sabia se a crise duraria uma semana ou um ano. Mas entendia uma coisa fundamental: quando só há vendedores desesperados, é hora de ser comprador. Não importa se o mercado cair mais 10% ou 20% no curto prazo. O que conta é o valor real daqueles ativos, a qualidade dos negócios por trás deles. Essa lição moldou todas as minhas grandes decisões desde então. Agora, em 2020, vivemos outro momento decisivo. Os mercados oscilam violentamente, setores inteiros são abalados, tensões geopolíticas se intensificam. Cadeias de suprimentos travam. Há quem veja apenas caos, inflação descontrolada, guerras, recessão à espreita. Mas eu vejo algo mais. A economia americana já superou crises piores, a Grande Depressão, guerras mundiais, a hiperinflação dos anos 70, o colapso de 2008, a pandemia. E a cada vez não só se recuperou como saiu mais forte. Os negócios se reinventaram, a inovação acelerou, e quem manteve a calma e comprou nos momentos de desespero colheu frutos extraordinários. Então, o que estou comprando agora? Vou compartilhar algumas ideias com você. Não são palpites, mas análises baseadas em décadas de experiência. Primeiro, o setor energético. Muitos investidores fogem dele como se fosse praga. Só se fala em transição verde, em energias renováveis, no fim dos combustíveis fósseis. Mas a realidade é outra. O mundo ainda depende do petróleo e do gás para quase tudo: transporte, indústria, agricultura. E a demanda não para de crescer, especialmente em países emergentes. Isso cria um desequilíbrio fascinante. Enquanto todos correm para as ações de tecnologia limpa, as empresas tradicionais de energia geram montanhas de caixa. Elas pagam dívidas, distribuem dividendos generosos e recompram ações. Estou de olho em companhias integradas, que atuam desde a exploração até a distribuição, passando pela refino e petroquímica. São negócios resilientes que operam em múltiplos ciclos econômicos e, hoje, estão sendo negociados a preços irrisórios. Uma delas, em particular, me chama a atenção há anos. Ela não só produz energia convencional, como também investe pesado em captura de carbono e hidrogênio verde. Sim, é uma empresa de petróleo, mas também é parte da solução para o futuro. E o melhor, enquanto todos fogem do setor, ela continua gerando lucros bilionários e devolvendo dinheiro aos acionistas. É o tipo de oportunidade que aparece quando o medo domina o mercado. Outro setor que estou explorando é o financeiro. Bancos, seguradoras e empresas de crédito estão sendo massacrados por causa das incertezas econômicas. Mas é justamente nesses momentos que surgem as melhores pechinchas. As seguradoras, por exemplo, são um negócio que conheço como a palma da minha mão. Elas prosperam em tempos de crise, porque os prêmios sobem e os sinistros diminuem. Depois de anos de competição acirrada e margens apertadas, agora o cenário se inverte. As empresas podem aumentar preços e selecionar melhor seus clientes. Uma seguradora em especial tem sido a espinha dorsal dos meus investimentos há décadas. Entendo como ela funciona, quais são seus pontos fortes e onde estão os riscos. E hoje, com o mercado em baixa, ela está sendo negociada a um preço que não reflete seu verdadeiro valor. É o tipo de ativo que, quando a poeira baixar, vai se valorizar muito mais do que as pessoas imaginam. O segredo não é adivinhar o fundo do poço. É ter paciência, disciplina e, acima de tudo, coragem para agir quando todos estão paralisados pelo medo. As maiores fortunas da história foram construídas assim.
Não em momentos de euforia, mas quando o pessimismo dominava as ruas. E agora, mais uma vez, o mercado está nos dando essa chance. A pergunta é: você vai deixar o medo te impedir de aproveitá-la? IPO de ativo que, quando a tempestade passar, emergirá como um dos mais resilientes e lucrativos do mercado. O cenário mudou. As seguradoras, por exemplo, estão sendo remuneradas de forma mais inteligente pelos riscos que assumem. É um ambiente excepcional, especialmente para aquelas com gestão disciplinada e histórico comprovado. E não é só isso. Vejo valor em empresas do setor imobiliário e de seguros cujas ações foram castigadas por desafios temporários, seja por eventos climáticos extremos, litígios ou pressões inflacionárias. Sim, os riscos existem. Mas as melhores seguradoras não apenas os precificam com precisão, elas os transformam em oportunidades. Elas coletam prêmios antecipadamente e investem esse capital, e se gerenciarem bem os sinistros, lucram com a diferença. É um modelo de negócios extraordinário. Você é pago para administrar o dinheiro dos outros enquanto assume riscos calculados. E quando encontra essas empresas sendo negociadas a preços irracionais, justamente quando o mercado foge do setor, a oportunidade se torna ainda mais clara. Outro segmento que me atrai são as empresas de consumo com marcas fortes e demanda resiliente. O setor foi penalizado por preocupações exageradas, inflação, endividamento das famílias, mudança nos hábitos de compra. Mas a realidade é que produtos essenciais, alimentos, bebidas, itens de higiene, não desaparecem em crises. Pelo contrário, as pessoas continuam comprando, mesmo que ajustem prioridades. E as empresas com marcas consolidadas, distribuição eficiente e poder de precificação não só sobrevivem, elas prosperam. Veja o caso do cacau. Mantivemos posições por décadas atravessando recessões, mudanças de comportamento e até pandemias. O produto segue sendo desejado globalmente, a marca é inabalável, e a rede de distribuição imbatível. Quando encontro negócios assim sendo negociados a descontos injustificáveis, é difícil não enxergar o potencial. Também me interesso por empresas de consumo que souberam se reinventar. O comércio eletrônico e as vendas diretas ao consumidor mudaram as regras do jogo, e muitas companhias tradicionais ficaram para trás. Mas aquelas que adaptaram seus modelos, mantendo lojas físicas enquanto fortaleciam sua presença digital, usando dados para entender melhor o cliente e criando experiências integradas, não apenas sobreviveram, elas se tornaram mais fortes. Essas empresas combinam o melhor dos dois mundos, a conveniência do online com a confiança e o relacionamento do offline. E quando são negociadas a preços descontados por causa de preocupações passageiras, como desaceleração econômica ou gargalos na cadeia de suprimentos, a margem de segurança se torna irresistível. No setor industrial, a infraestrutura é um tema que não sai do meu radar. Governos ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, estão investindo pesado em modernização, estradas, pontes, redes elétricas, sistemas de água, expansão de banda larga. Isso gera demanda sustentável por equipamentos, materiais e serviços especializados. As empresas bem posicionadas para capturar essa onda com contratos de longo prazo, backlogs robustos e capacidade de repassar custos, têm tudo para se beneficiar. E quando o mercado as precifica como se fossem negócios cíclicos comuns, ignorando seu poder de geração de caixa recorrente, é hora de prestar atenção. Falando em recorrência, os modelos de negócios com receitas previsíveis são um dos meus favoritos. Empresas que não dependem de vendas pontuais, mas sim de assinaturas, manutenções, reposições ou serviços contínuos, oferecem algo raro: visibilidade. Quando você encontra um negócio assim com margens altas, clientes fiéis e capacidade de crescer mesmo em cenários adversos, e ainda o compra a um preço justo, está diante de uma fórmula vencedora. É como ter uma máquina de dinheiro que funciona 24 horas por dia, independentemente do humor do mercado. Agora, sei que alguns podem estranhar quando menciono empresas de tecnologia. Afinal, passei anos evitando o setor e com razão. Eu não me sentia capaz de prever quais inovações vingariam ou quais modelos de negócios resistiriam ao teste do tempo. Mas a tecnologia evoluiu. Hoje, algumas das maiores empresas do mundo são gigantes tecnológicos com vantagens competitivas tão sólidas quanto as de qualquer indústria tradicional. Não estou falando de apostas especulativas em startups promissoras, mas de companhias estabelecidas com fluxos de caixa robustos, balanços impecáveis e múltiplos de valuation que em tempos normais seriam considerados absurdos. E quando o mercado as vende por conta de ruídos de curto prazo, seja por medo de regulamentação, concorrência ou desaceleração, a oportunidade se torna evidente.
Um exemplo claro é a Apple. Não a vejo como uma empresa de tecnologia pura, mas como uma gigante de consumo que usa tecnologia para criar produtos irresistíveis. Seu ecossistema de dispositivos e serviços gera um efeito de lock-in poderoso. Uma vez que você entra, é difícil sair. A base de clientes é leal, as margens são altas e o retorno aos acionistas, via dividendos e recompras de ações, é consistente. Mesmo em momentos de volatilidade, seu modelo de negócios é previsível o suficiente para que eu entenda seu valor intrínseco. E quando o mercado a precifica como se fosse uma empresa comum, em vez de uma máquina de geração de lucros, é sinal de que vale a pena prestar atenção. Derada em momentos de crise. O que muitos enxergavam como um colapso iminente eu via como uma oportunidade disfarçada, empresas sólidas com modelos de negócios resilientes, sendo negociadas a preços que refletiam o pânico, não os fundamentos. A chave estava em identificar aquelas que, apesar da turbulência, mantinham vantagens competitivas duradouras, seja por sua posição de mercado, seja por sua capacidade de gerar fluxos de caixa estáveis. E, acima de tudo, em ter a clareza de que o medo generalizado cria distorções temporárias, mas não altera o valor intrínseco de um negócio bem estruturado. O mesmo princípio se aplica a setores que, à primeira vista, podem parecer saturados ou em declínio. Tome como exemplo as empresas de saúde. Enquanto muitos investidores fogem de patentes expirando ou de pressões regulatórias, eu vejo um cenário diferente. Uma companhia farmacêutica com um pipeline diversificado e uma gestão disciplinada não está à mercê de um único produto. Ela pode reinvestir seus lucros em pesquisa e desenvolvimento, substituindo medicamentos que perdem exclusividade por inovações que atendem a necessidades médicas não supridas. O segredo está em focar na capacidade de geração de caixa no longo prazo, não em flutuações trimestrais. Quando o mercado precifica essas empresas como se fossem negócios cíclicos, sem reconhecer sua resiliência estrutural, surge a chance de comprar ativos de qualidade com desconto. E não se engane, a resiliência não é sinônimo de estagnação. As melhores empresas de tecnologia, por exemplo, não são aquelas que prometem crescimento explosivo a qualquer custo, mas as que constroem fossos econômicos profundos. Um software essencial para operações empresariais com alta taxa de retenção de clientes não precisa de hype para ser valioso. Seu valor está na previsibilidade, na certeza de que ano após ano, os clientes continuarão pagando pela solução, não por modismos. Quando o mercado subestima essa estabilidade, seja por desinteresse momentâneo ou por uma narrativa pessimista, é hora de agir. Mas atenção, não basta identificar um negócio promissor. É preciso avaliar quem está no comando. Uma gestão alinhada com os acionistas que prioriza a alocação eficiente de capital em vez de vaidades corporativas, faz toda a diferença. Prefiro uma empresa mediana com líderes excepcionais a um império com executivos que desperdiçam recursos em aquisições duvidosas ou em projetos sem retorno. A história está repleta de casos em que a incompetência gerencial destruiu o valor, mesmo em setores aparentemente invencíveis. Por isso, antes de investir, pergunto: essa equipe tem um histórico de decisões racionais? Ela trata o capital dos acionistas como se fosse seu próprio dinheiro? E por fim, o fator mais subestimado, o preço. Não importa quão brilhante seja um negócio, se você pagar caro demais, até mesmo a melhor empresa do mundo se tornará um investimento medíocre. A margem de segurança não é apenas uma proteção contra erros de análise, ela é o que transforma uma boa ideia em um retorno excepcional. Quando o mercado oferece a chance de comprar um ativo com desconto significativo em relação ao seu valor real, a paciência se torna uma vantagem competitiva. Afinal, as maiores fortunas não são construídas em dias de euforia, mas em momentos de ceticismo generalizado. Isso não significa ignorar os riscos. Significa reconhecer que em um mundo onde a maioria busca atalhos e narrativas simplistas, a disciplina de seguir princípios sólidos, entender o negócio, avaliar a gestão, exigir uma margem de segurança, é o que separa os investidores bem-sucedidos dos que são meramente sortudos. E no longo prazo, sorte não é uma estratégia confiável. Oportunidades passageiras. O que importa não é o ruído do momento, mas a solidez do que se constrói para durar. Há uma diferença fundamental entre comprar um negócio e apostar em uma moda. As modas vêm e vão, mas empresas com fundamentos sólidos, aquelas que geram caixa, têm vantagens competitivas claras e são lideradas por gestores competentes, persistem. E é justamente quando o mercado as despreza que surgem as melhores chances de adquiri-las por um preço justo.
Não se trata de ser otimista ou pessimista, mas de ser realista. Os melhores investimentos raramente são os mais comentados nas redes sociais ou os que dominam as manchetes. São aqueles que, quando analisados com frieza, revelam um valor intrínseco que o mercado ainda não enxergou. E aqui está o ponto crucial. A paciência não é apenas uma virtude, é uma vantagem competitiva. Enquanto a maioria se deixa levar pela euforia ou pelo desespero, quem mantém a disciplina de esperar pelo momento certo e de agir quando os outros recuam, acaba colhendo os frutos. Não é preciso prever crises ou ciclos econômicos. Basta reconhecer que, em algum momento, o medo ou a ganância distorcerão os preços, e estar preparado para comprar quando a qualidade estiver sendo negociada com desconto. Isso nos leva a uma verdade incômoda para muitos: investir bem não exige genialidade, mas consistência. Não é sobre ter a resposta certa para cada movimento do mercado, mas sobre evitar os erros que destroem patrimônios, como perseguir modismos, ignorar riscos ou confundir sorte com habilidade. O sucesso no longo prazo não vem de acertar sempre, mas de errar menos que os outros. E, acima de tudo, de entender que o tempo é o maior aliado de quem investe em bons negócios. Quando olho para trás, vejo que as decisões mais lucrativas que tomei não foram aquelas em que tentei antecipar o mercado, mas aquelas em que simplesmente mantive a calma e segui os princípios básicos: comprar empresas que entendo, com gestão confiável a preços razoáveis, e mantê-las enquanto continuarem a gerar valor. Nada disso é glamouroso. Não rende histórias empolgantes em jantares ou likes nas redes sociais, mas rende resultados, e esses, sim, falam por si. O que me leva a uma reflexão final. O verdadeiro teste de um investidor não é o que ele faz quando todos estão ganhando, mas o que ele faz quando todos estão perdendo. É fácil ser disciplinado em um mercado em alta. Difícil é manter a convicção quando os preços despencam e as notícias são sombrias. Mas é justamente nesses momentos que se constroem fortunas. Porque, no fim das contas, o mercado não recompensa quem acerta o timing perfeito, mas quem tem a coragem de agir quando os outros duvidam, e a paciência de esperar enquanto os outros desistem. Olha para os próximos 2 ou 3 anos. Não se trata de quando comprar, mas de o que comprar. E é justamente essa diferença que abre espaço para quem pensa de forma contrária. Enquanto a maioria vende por medo do amanhã, nós compramos negócios que continuarão a prosperar daqui a décadas. Essa é a essência do jogo. O mercado não premia quem acerta o momento, mas quem enxerga o que os outros não conseguem ver. O mercado de ações é, em última análise, um mecanismo de transferência de riqueza. Ele tira dinheiro de quem não tem paciência e o entrega para quem tem. Sempre foi assim, e nada jamais me fará mudar de ideia. Os que entram em pânico quando os preços caem, os que não suportam a volatilidade, os que desistem na primeira adversidade. São eles que financiam a fortuna dos que permanecem firmes. Não são os sortudos. Não são os gênios. São os que têm a coragem de comprar quando todos vendem. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei empresas que anos depois se tornaram gigantes. Comprei ações de energia quando o mundo duvidava do futuro do setor. Adquiri participações em instituições financeiras com posições competitivas inabaláveis. Investi em marcas de consumo que, mesmo em crises, mantinham lealdade inquebrantável. Apostei em indústrias que constroem a infraestrutura do amanhã. Escolhi empresas de tecnologia com vantagens duradouras. E não ignorei o setor de saúde, onde a demanda só cresce com o envelhecimento da população. Não fiz isso porque sabia o que aconteceria amanhã ou no próximo trimestre. Fiz porque sabia que em 10 ou 20 anos, esses negócios continuariam operando, atendendo clientes, gerando fluxo de caixa e criando valor. E quando o mercado finalmente reconhecesse esse valor, os retornos seriam extraordinários. Exatamente para aqueles que tiveram a audácia e a paciência de comprar quando todos fugiam. Agora quero ser mais específico sobre o que procuro nesses momentos de crise. Não basta dizer que busco bons negócios a preços justos. É preciso saber como identificar o que realmente faz um negócio ser excepcional e o que constitui um preço atrativo. Quando avalio uma empresa, começo sempre com a mesma pergunta: onde essa empresa estará daqui a 10 anos? Não daqui a 1 ano, não daqui a 5, mas daqui a 1 década. Ela ainda será relevante? Ainda terá uma vantagem competitiva? Ainda gerará retornos superiores ou será apenas mais uma no meio da multidão? Se não consigo responder sim com convicção, descarto-a sem hesitar. Há milhares de empresas listadas. Não preciso entender todas. Preciso encontrar algumas que compreendo profundamente, que tenham uma vantagem duradoura e que estejam sendo negociadas a um preço razoável. Vamos a exemplos concretos do que chamo de vantagem competitiva duradoura.
Pense na Coca-Cola, uma das minhas maiores posições. O que a torna tão resiliente? Não é apenas a fórmula secreta, embora isso ajude. É a marca construída ao longo de mais de um século. É a rede de distribuição que alcança praticamente todos os cantos do planeta. É o espaço que ocupa na mente de bilhões de consumidores. É a conexão emocional que as pessoas têm com o produto. Você pode tentar replicar tudo isso? Teoricamente, sim. Na prática, seriam necessárias décadas e bilhões de dólares, e mesmo assim o sucesso não estaria garantido. Essa é uma vantagem competitiva que resiste ao tempo. Mas nem todas as empresas precisam ser gigantes globais para serem excelentes investimentos. Às vezes, as melhores oportunidades estão em negócios menos glamurosos, mas igualmente sólidos. Pense em empresas industriais que fabricam componentes especializados, sensores para fábricas, equipamentos para usinas, peças sob medida para setores específicos. Se elas dominam um nicho, se seus produtos são essenciais para os clientes, se a troca de fornecedor é cara e complexa, então você tem um negócio com poder de precificação e barreiras à entrada. Não são empresas que crescem rapidamente, mas são máquinas de gerar caixa ano após ano. E se você conseguir comprá-las a múltiplos baixos, digamos, 10 ou 12 vezes o lucro, em meio a um cenário de pessimismo, os retornos podem ser surpreendentes. Outro fator crítico é a alocação de capital. Não adianta uma empresa ter um negócio excelente se a gestão desperdiça os lucros em aquisições mal planejadas, expansões desnecessárias ou projetos de vaidade. Os melhores gestores são disciplinados e oportunistas. Eles reinvestem no negócio quando as oportunidades são atraentes, devolvem capital aos acionistas via dividendos ou recompras quando não há alternativas melhores, e só fazem aquisições quando o preço é justo e a sinergia é real. Eles pensam como donos, não como burocratas preocupados em aumentar o tamanho do império. Já vi empresas fantásticas serem destruídas por gestores que não souberam alocar capital. E já vi negócios medianos se transformarem em máquinas de criação de valor nas mãos de administradores excepcionais. Por isso, quando analiso um investimento, dedico tanto tempo ou mais a estudar o histórico da gestão quanto a analisar os fundamentos do negócio. Se a equipe não for confiável, não importa quão boa seja a empresa. Por fim, há um elemento que vem ganhando cada vez mais importância em minhas análises: a cultura e os valores da empresa. Não estou falando de responsabilidade social corporativa ou relatórios de ESG, embora isso possa ser um indicador. Estou falando dos princípios que guiam as decisões do dia a dia. A empresa trata seus funcionários com respeito? Age com integridade em suas relações com fornecedores e clientes? Toma decisões de longo prazo, mesmo que isso signifique sacrificar resultados de curto prazo? Empresas com culturas fortes não apenas sobrevivem a crises, elas prosperam nelas. Porque quando os tempos ficam difíceis, são os valores que determinam se a organização vai se unir ou se desintegrar. E o que realmente move essas decisões? Será que tudo se resume a bater metas trimestrais, a perseguir resultados imediatos sem considerar o impacto de longo prazo? As escolhas que parecem pequenas hoje podem ter consequências profundas amanhã. Empresas com culturas sólidas não apenas atraem os melhores talentos, elas os mantêm. Elas constroem relações mais fortes com clientes e fornecedores porque não enxergam essas parcerias como transações, mas como compromissos. Seus líderes tomam decisões melhores porque não estão constantemente sob a pressão de otimizar métricas de curto prazo em detrimento do futuro. E o mais importante, elas evitam os escândalos e as crises que podem destruir, em questão de dias, uma reputação construída ao longo de décadas. Quando invisto em momentos de turbulência no mercado, procuro justamente aqueles que estão focados no essencial, não nos ruídos passageiros. Os que se deixam levar pelo pânico das quedas trimestrais costumam vender o que não deveriam. Você não pode esperar até que todas as informações estejam claras para agir. Quando tudo se torna óbvio, os preços já terão subido e a oportunidade terá passado. Isso não significa agir por impulso. Você precisa fazer o dever de casa, entender profundamente o que está comprando, analisar os fundamentos, conhecer a empresa por dentro. Mas uma vez feito isso, é preciso ter coragem para agir, mesmo quando a decisão parece desconfortável. Na verdade, se não houver um certo desconforto, é provável que você já tenha perdido o melhor momento. Lembro-me de um artigo que escrevi durante a crise financeira de 2008, publicado no final de outubro, quando o medo dominava os mercados e muitos acreditavam que o sistema financeiro estava à beira do colapso. Nele, afirmei que estava comprando ações americanas, e que a Berkshire Hathaway faria o mesmo de forma agressiva. Eu não sabia se o mercado já havia atingido o fundo.
Na verdade, ele ainda cairia mais depois da publicação. Mas eu sabia que aquelas empresas estavam sendo negociadas a preços irracionais. Sabia que, apesar dos desafios imediatos, o sistema financeiro se recuperaria. E, acima de tudo, sabia que, com o tempo, os negócios americanos continuariam a criar valor. Então comprei. E aquele investimento se mostrou extremamente lucrativo. Esse é o mindset necessário quando todos estão vendendo. Você precisa estar confortável com a incerteza. Precisa aceitar que talvez não acerte o timing perfeito. O que importa não é o momento, mas o valor. Se você compra algo de qualidade com um desconto significativo, não faz diferença se poderia ter pago um pouco menos um mês depois. O que conta é a convicção de que no longo prazo aquele ativo valerá muito mais. Agora, deixe-me falar sobre setores que têm chamado minha atenção. Não estou falando de especulação sobre tendências passageiras ou apostas em modismos. Estou falando de negócios que se beneficiam de necessidades fundamentais, daquelas que não desaparecem com as oscilações da economia. Um exemplo claro são as empresas de materiais de construção. O mercado imobiliário passa por ciclos, e altas taxas de juros ou recessões podem desacelerar a demanda temporariamente. Mas a necessidade básica por moradia não muda. Os Estados Unidos, por anos, construíram menos casas do que o necessário. Precisamos de mais residências, mais apartamentos, mais infraestrutura. E isso gera uma demanda constante por produtos como isolamento térmico, telhas, janelas, sistemas de climatização e outros materiais essenciais. As melhores empresas desse setor têm algo em comum: produtos confiáveis reconhecidos por construtores e empreiteiros. Elas investem em inovação técnica, possuem redes de distribuição difíceis de replicar e operam com retornos atraentes sobre o capital. Quando o mercado entra em pânico por causa de uma desaceleração temporária, essas empresas costumam ser vendidas indiscriminadamente. E é aí que surgem as oportunidades. Também tenho olhado com atenção para o setor de logística e imóveis industriais. O crescimento do comércio eletrônico criou uma demanda sem precedentes por armazéns e centros de distribuição. Cada produto comprado online precisa ser armazenado em algum lugar antes de chegar ao consumidor. Isso exige instalações modernas, estrategicamente localizadas. As empresas que possuem ou operam esses ativos são vendidas em momentos de pessimismo econômico ou alta de juros, e é nesses momentos que presto atenção. Por fim, quero abordar um tema que tem gerado muita discussão: a inteligência artificial. Há um frenesi em torno dessa tecnologia, com empresas prometendo revoluções da noite para o dia. Parte disso é genuíno, mas grande parte é apenas marketing. Minha abordagem é pragmática. Não tento adivinhar qual empresa dominará a inteligência artificial ou qual modelo tecnológico prevalecerá. Não invisto em negócios especulativos. Em vez disso, pergunto: como essa tecnologia afetará os setores que já entendo? Ela tornará essas empresas mais eficientes? Ajudará a reduzir custos ou melhorar a experiência do cliente? Fortalecerá sua posição competitiva ou a enfraquecerá? Para muitos dos negócios que mencionei, a inteligência artificial não é uma ameaça, mas uma ferramenta. Empresas industriais bem geridas podem usá-la para otimizar operações, melhorar o controle de qualidade e personalizar o atendimento. Seguradoras podem precificar riscos com mais precisão e processar sinistros com mais agilidade. Bancos podem detectar fraudes e oferecer serviços mais personalizados. Em todos esses casos, a tecnologia reforça o que já funciona, em vez de desestabilizar. O que evito são negócios cuja vantagem competitiva pode ser erodida pela inteligência artificial. Se o modelo de uma empresa depende de assimetrias de informação ou de uma base de clientes pouco engajada, ela pode estar em risco. Mas se a força do negócio está enraizada em ativos tangíveis, relacionamentos sólidos ou eficiência operacional, a tecnologia tende a ser um aliado, não um inimigo. Usar a tecnologia a seu favor não representa uma ameaça à sua existência. O que realmente importa é a capacidade de enxergar além do ruído do momento. Quando todos vendem, é justamente aí que surgem as melhores oportunidades. Você compra algo que precisa de tempo para florescer, e no início, pode até não perceber que fez um bom negócio. Seu investimento pode até cair antes de subir, mas é preciso ter a convicção de que o desconforto é temporário. Já segurei posições por anos, às vezes décadas, enquanto o mercado questionava sua relevância, enquanto os preços despencavam e os céticos duvidavam. Mas eu sabia que aquelas empresas tinham vantagens competitivas duradouras e que no longo prazo, o valor se revelaria. A paciência foi recompensada, muitas vezes multiplicando o capital investido.
Compare isso com quem vive pulando de uma ação para outra, entrando e saindo do mercado. Cada movimento gera custos, impostos sobre os lucros, taxas de corretagem e, o mais grave, a perda do poder dos juros compostos. Alguns podem até ter ganhos pontuais, mas dificilmente construirão riqueza sustentável. A diferença está na disciplina. Investir é simples, mas não é fácil. Comprar bons negócios a preços justos e mantê-los por anos exige uma força emocional que a maioria não possui. É preciso ir contra a manada, ter paciência quando outros entram em pânico, ser ganancioso quando todos têm medo. Outro ponto crucial é distinguir entre problemas temporários e permanentes. Toda empresa enfrenta desafios, mas nem todos são fatais. Se a dificuldade é passageira, um erro operacional, uma integração mal executada após uma aquisição ou um recall de produto, o mercado tende a exagerar na punição. Investidores reagem ao curto prazo, vendendo sem analisar se o problema é solucionável. Aqui está a oportunidade. Se o negócio tem fundamentos sólidos e a gestão é competente, a queda no preço pode ser apenas um desvio temporário no caminho para a recuperação. Já vivi isso inúmeras vezes. Empresas com problemas operacionais resolvidos por uma nova liderança, questões regulatórias superadas ou falhas de produto corrigidas. O que separa o sucesso do fracasso é a capacidade de enxergar além do momento. Não busco lucros rápidos, espero o tempo necessário para que a empresa resolva seus desafios e volte a crescer. Essa abordagem me permite investir onde outros não ousam, onde a impaciência dos traders de curto prazo cria oportunidades para quem pensa no longo prazo. O segredo, no fim das contas, é a consistência. Meu método nunca mudou: identificar negócios excepcionais com vantagens competitivas duradouras, comprá-los a preços que ofereçam margem de segurança e mantê-los com disciplina. Simples, mas não fácil. Quando o medo domina o mercado, quando o pessimismo toma conta, é nesse momento que as melhores barganhas aparecem. É aí que você encontra ativos sendo negociados muito abaixo do seu valor real, e é aí que eu compro. Porque no final, o mercado sempre recompensa quem tem clareza para ver o que outros ignoram e coragem para agir quando todos duvidam. Essa é a essência do investimento bem-sucedido: comprar quando os outros vendem, ter convicção quando todos hesitam e deixar que o tempo faça o resto. É o que sempre fiz e continuarei fazendo, enquanto houver oportunidades para quem souber enxergá-las.